Nós vamos ler a palavra do nosso Deus nesse instante. Peço aos irmãos para abrirem na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2. 2 Timóteo, capítulo 2. Estamos meditando sobre as cartas de Paulo a Timóteo. Na verdade, falando sobre as cartas pastorais. E o trecho de hoje vai do versículo 14 até o versículo 26. Capítulo 2, versos 14 a 26. Hoje nós não teremos a projeção, vamos ler, portanto, nas próprias Bíblias, né? Recomenda estas coisas, versículo 14. Dá testemunho solene a todos perante Deus, para que evitem contendas de palavras que para nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se incluem Himeneu e Fileto. Estes se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou, e estão pervertendo a fé a alguns. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata. Há também de madeira, de barro, e alguns para a honra, e outros, porém, para a desonra. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Foge outro sim das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé, o amor, a paz com os que, de coração puro, invocam o Senhor. E repele as questões insensatas e absurdas, pois sabes que só engendram contendas. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender. E sim, deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. Até o versículo 26, Deus nos permita, portanto, a compreensão, né, desse trecho das Escrituras, conduzidos, auxiliados pelo seu Espírito, também na utilização de cada um de nós e hoje especialmente na minha utilização. Oremos. Agradecidos somos, Pai, porque a Tua palavra é viva e eficaz, porque ela é fonte a jorrar para a vida eterna, porque também, a partir dela, a Igreja continua caminhando conforme o Teu querer, enfrentando as adversidades, as dificuldades, enfrentando as correntes contrárias, mas sempre com moderação e amor, distinguindo-se, ó Pai, de tantos movimentos pelos quais muitas vezes até já fomos defensores. Por isso, nesta hora, te pedimos crescimento pelo Teu Espírito, agindo em nós e nos instruindo em nome de Jesus. Amém. Bem, irmãos, esse texto fala de Fileto e Himeneu, que eles desenvolviam
uma pregação falando que a ressurreição já teria acontecido. Falava ele, portanto, das palavras de Jesus, que dizia ou que disse aos seus discípulos que voltaria. Disse Jesus Cristo, quando isso acontecer, ele viria em grande glória e todas as pessoas teriam a oportunidade de vê-lo. E falando sobre isso também, o apóstolo Paulo, escrevendo outra carta aos Tessalonicenses, ele fala que nesse tempo também aconteceria o surgimento da iniquidade, do homem da iniquidade, e que este se assentaria no trono de Jesus. São palavras do apóstolo Paulo, escrevendo a sua segunda carta aos Tessalonicenses. Contudo, diz ele, ainda nesse trecho aos Tessalonicenses, que há alguma coisa que ainda não permite que este acontecimento se dê de forma plena, mas que seriam passos a serem dados. Então, o convite que nós queremos nesse instante, ao meditarmos nesse texto, juntamente com os irmãos, é levá-los a uma visão panorâmica, né, do nosso mundo, especialmente do nosso Brasil, de como a igreja tem atuado, de como as coisas têm acontecido, e aí realizarmos, né, uma certa avaliação, se de alguma maneira nós não temos sentido que esse avanço do homem da iniquidade tem ocorrido dia a dia, né, dia após dia. E o trecho nos chama a atenção para prováveis razões desses acontecimentos. E um deles é, talvez, aquilo que a igreja poderia estar fazendo e não faz, ou não está fazendo ainda com a ideia, com o verdadeiro discernimento das coisas que estão se desenvolvendo, né, em torno de si mesma, a igreja em si. Por isso que ele convida a igreja, ao líder Timóteo, convida a igreja a partir desse líder Timóteo, a fazer uma reflexão a respeito da postura desses que, de alguma maneira, querem extrair a caminhada ou extrair o povo de Deus da sua caminhada ou da caminhada de Deus. Então vamos lá. Dissemos que nos nossos dias nós temos crescido de forma avassaladora, a igreja tem crescido. Mas vale a pena também nós perguntarmos, este crescimento em contrapartida tem correspondido para um constrangimento, né, da nossa nação, no que diz respeito às suas práticas, ou essas práticas que denotem, que expressem, que manifestem a ação do iníquo, a ação da iniquidade. E o segundo ponto que eu queria destacar aos irmãos, eu não sei se os irmãos perceberam, mas o espírito do texto é de restauração. O espírito do texto não é aquele de simplesmente nós levantarmos, apontarmos e entendermos que não há direção. Não, o espírito do texto nos leva à compreensão de que o propósito de Deus é uma restauração. Ele quer desenvolver, portanto, no meio da humanidade, no coração das pessoas, o avanço da fé, o avanço dos princípios, dos valores da fé. Então, de forma até sistemática, Paulo orienta Timóteo nesse texto, relembrando que esta segunda carta não é escrita em um período muito distante da primeira, mas que, conforme nós podemos observar, os temas que ele trata, especialmente aqui nesse capítulo 2, foram tratados também já no capítulo 1, já foram falados até em exposições nossas aqui junto com os nossos irmãos. O que isso quer dizer? Quer dizer que não é uma luta fácil. Quer dizer que não é uma obra simples e que a igreja não pode, na verdade, ser indiferente, que ela não pode ser adormecida, e que ela precisa estar atenta. Então, quando nós
estamos juntos, nós cantamos, nós exaltamos, nós glorificamos a Deus. E isso precisa perdurar, precisa continuar à medida em que nós nos separamos uns dos outros e vamos enfrentar este mundo. Jesus Cristo mesmo disse que Ele enviaria os seus discípulos em meio aos lobos. Então, é uma responsabilidade e uma atenção que nós devemos ter. Então, sistematicamente, ele chama Timóteo a atenção para 3 direções que nós queremos compartilhar com os nossos irmãos aqui, a partir desse instante. A primeira dela é que nós nos encontramos com Deus e este encontro deve refletir da parte de Deus para conosco, para com a igreja, uma aprovação. É o que ele está falando aqui, versículo 15. Procura apresentar-te a Deus aprovado. Apresentar-se a Deus é um instante de culto. Quando nós saímos das nossas casas, quando nós deixamos o convívio dos nossos afazeres, dos nossos queridos, deixamos, quem sabe, até para trás, no nosso lar, pessoas, amigos, deixamos os vizinhos e vamos à presença do Senhor. Isso pode acontecer quando nós estamos aqui coletivamente, estamos juntos, pode acontecer individualmente, quando nós nos colocamos na presença de Deus. Então, é uma primeira reflexão que Paulo traz a Timóteo. Procura isto. Procura isto. Procura ir à presença de Deus. Vá à presença de Deus, se esforce por isso. Ou seja, nós na vida procuramos muitas coisas, né? Procuramos muitos caminhos, procuramos pessoas, procuramos atividades, procuramos ações, mas há algo que ele recomenda que nós façamos é isso: procura ir à presença de Deus. Faça isso com os irmãos, faça isso individualmente, reserve durante o dia alguns instantes. Irmãos, tenha em mente o seguinte: nós estamos diante de vamos dizer assim, de uma selva mesmo, de pessoas, como ele diz aqui no finalzinho, ou de situações ou de sistemas que muitas vezes são laços que nos querem tirar da característica adequada para cada um de nós, né? São laços estabelecidos, levantados, e que muitas vezes, quando nós cochilamos, quando nós adormecemos, nós somos tirados, portanto, dessa concentração que requer o servo de Deus. Isto é requerido mesmo do servo de Deus? Sim. Vigiai e orai, diz a palavra, diz o cântico, diz as Escrituras. Jesus Cristo fala: vigiai comigo, vigiai e orai. Então, esta concentração é necessária do povo de Deus. E aí é que acontece o mistério, não é mesmo, irmãos? Porque nós vamos conviver, vamos nos relacionar, vamos nos dar, e ao mesmo tempo não perderemos aquilo que nos caracteriza como servo, como discípulos do Senhor. Então, estas orientações são úteis para que nós estejamos aprovados na presença de Deus. Então, 3 pontos são importantes nesta apresentação diante de Deus. Primeiro, que maneje bem a palavra dele, que seja a voz dele, que seja que fale o que ele deseje falar, que anuncie, que proclame aquilo que ele queira falar. Então, vejam só. Nós, quando estamos na presença do Senhor, quando estamos lendo as Escrituras, nós estamos lendo, estamos ouvindo Deus falar, estamos lendo as palavras do Senhor, estamos tomando contato com aquilo que Ele quer falar através de nós, nos usando como seu instrumento de comunicação, nos usando como aquele que quer transmitir através de nós, portanto, a sua palavra. E ele Paulo recomenda aqui que isso aconteça e que não haja vergonha. Se lembrem quando o homem se envergonhou?
ele se envergonhou quando ele se sentiu desnudo, né? Ele se envergonhou quando ele se sentiu completamente desprotegido, desfigurado, quando ele se sentiu desvendado na presença de Deus. Então, esta é uma consciência e uma certeza que nós devemos ter. Que na presença de Deus nós somos desnudados. Que nós somos desvendados. E esta vergonha pode se transformar em temor, em medo, em receio. Não é assim, portanto, que o apóstolo recomenda que aconteça conosco, mas que nós estejamos na presença de Deus, aprovados como obreiro que não tem de que se envergonhar. Que transmita, que maneja, que viva bem a sua palavra, nos orienta a Ele. E uma das formas que manifestam, que prefiguram esta característica do servo de Deus é não ir atrás de falatórios inúteis. Estes aí estão todos os dias presentes aos nossos ouvidos, muitas vezes no nosso linguajar, muitas vezes no nosso falar, muitas vezes perto de nós. E ainda para acrescentar um pouco mais, muitas vezes nós entramos na ideia da impureza, da imoralidade, que realmente não deve ser algo buscado pelo povo de Deus, né? Profanos, ele diz, falatórios inúteis, profanos, que não produzem nada, que não trazem desenvolvimento, que não trazem crescimento, porque, como diz aqui, a impiedade será maior. Então, à medida em que nós nos curvarmos diante, né, aceitando isso, a impiedade vai crescer no nosso meio, e aí é que nós vamos ver aquilo que Paulo falou. A impiedade, o iníquo, o homem da impiedade, sentando no trono de Cristo. E Cristo tem um trono dentro de nós, o seu Espírito habita dentro de nós, ele está sentado no trono do nosso coração. Então a impiedade, conforme ele diz aqui, não pode crescer, né? Não pode se desenvolver. Isto corrói, vira câncer, e conforme ele diz aqui a respeito desses dois servos de Deus, e ele aponta essas pessoas como aqueles que apostataram, como aqueles que se enfraqueceram, como aqueles que se desanimaram, como aqueles que deixaram, portanto, o caminho outrora seguido para caminhar de outra maneira. Estes se desviaram da fé e aí começaram a trazer os seus próprios conceitos e valores, as suas próprias ideias a respeito daquilo que acreditam ser a verdade que eles querem que seja aceita e, portanto, pregada por eles. Não é verdade que está em Cristo Jesus. Então, este primeiro tópico nos leva a pensar no instante de adoração, no instante de culto, no encontro, no instante de apresentação, que nós devemos realizar todos os dias. Todos os dias. De forma coletiva, uma vez por semana, 2 vezes, mas pessoalmente, individualmente, nós devemos fazer isso todos os dias. Segundo ponto que o apóstolo nos chama a atenção através de Timóteo, é que ele nos tranquiliza, mesmo diante de tudo isso, irmãos, com a seguinte expressão, veja aí no versículo 19. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece. O firme fundamento de Deus permanece. Em outras palavras, Paulo está dizendo que há uma estrutura sólida, que há uma estrutura que consegue resistir, que consegue se firmar diante de avanços contrários. Em outro momento, por exemplo, o Senhor Jesus fala a respeito dos 2 fundamentos, né? Falando lá no Sermão do Monte. E ele diz assim, que o firme fundamento, aquele que não se move, que está firme, que vem a tempestade, que vem as dificuldades, que vem os terremotos, os abalos, mas ele permanece firme. Jesus disse que aquele que é firmado nesse fundamento é aquele que ouve as suas palavras e as pratica.
Então, de certa forma, o que o texto está começando a nos anunciar é que Deus sabe todas as coisas e Ele sabe também quando nós estamos, de alguma maneira, tropeçando, querendo cair, Ele provê, Ele desenvolve, Ele se movimenta através da dinâmica do ser Deus para cuidar de nós, para nos socorrer. Então é isso que ele diz, ele nos sela, tendo este selo. Deus conhece os que lhe pertencem. Mas nesse casulo, ou nessa proteção, ou nessa guarita, como diz Davi no texto que nós lemos, nós somos levados a refletir no que é uma vida distante de Jesus, longe da verdade, que pratica, portanto, os seus próprios interesses. E aqui começa o apóstolo a falar a respeito desses vasos de honra, desses vasos que glorificam, desses vasos que não glorificam, desses vasos que desonram. E aqui é um chamado, não é isso, irmãos? É um chamado a pensarmos, é um chamado a pensarmos nas nossas escolhas, é um chamado a pensarmos nas nossas decisões, é um chamado a pensarmos nas nossas reações, é um chamado a pensar nas nossas orações. Ele está falando, portanto, de um testemunho. Quem confessa será salvo, diz ele. Quem confessa será salvo. Confessar não é só falar, mas confessar é praticar, é viver todos os dias. E aí se traduz a partir de nós a justiça de Deus. Eu me lembro também do livro de Romanos, capítulo 10, versículos 3 a 4, quando Paulo fala a respeito dos seus irmãos judeus. Ele diz assim: eles não aceitaram a justiça que vem de Deus, porque praticaram a sua própria justiça. E ele conclui esses versículos, versículo 4, dizendo assim: porque a justiça que vem pela fé no Filho de Deus é esta que nos salva. Justiça de Deus é a justiça da obra realizada em Cristo Jesus. Justiça de Deus é aquela que nós realizamos copiando os feitos de Jesus. Justiça de Deus é aquela que nós não colocamos os nossos próprios valores, os nossos sustentáculos para desenvolver, para admitir, para condenar ou para absolver alguém. Justiça de Deus é aquela que nos leva a uma vida de entrega, uma vida de doação. É isso que ele pede que o servo Timóteo possa seguir. Para concluir esse pequeno tópico, ele, no versículo 22, reforça isso a Timóteo, dizendo o seguinte: foge, outro sim, das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé, o amor, a paz, com os que de coração puro invocam o Senhor. De certa forma, Timóteo era ainda um jovem, né? No outro texto ele fala: ninguém despreze a tua mocidade, mas ser padrão dos fiéis. Mas, de certa forma, é importante nós transferirmos essa questão da idade cronológica para a questão da idade espiritual, para o estágio espiritual. Em outras palavras, se espiritualmente nós ainda precisarmos de amadurecimento, de crescimento, se ainda nos colocarmos como imaturos, como jovens, por certo nós tenderemos a buscar, a procurar, não aquilo que ele diz aqui, que seja o encontro com Deus, dia após dia, mas nós vamos procurar outras coisas que, na verdade, satisfaçam essa nossa compreensão ainda carente de desenvolvimento do que Deus espiritualmente espera de cada um de nós. Em outras palavras, estamos falando da vida na carne. Em outras palavras, estamos falando da vida que defende o seu eu de forma ferrenha, que coloca o seu eu acima de todas as coisas. É assim que esse texto está nos falando. Então, procure a justiça, procure a paz, procure o amor. É assim que o texto
está sendo orientado por parte de Timóteo. E, por fim, uma recomendação para desenvolvimento de caráter, versículos 23 até versículo 26, quando ele chama a atenção de características do ser divino que devem, da mesma maneira, serem observadas em nós. 23 a 26, repele as questões insensatas, absurdas, pois sabes que só engendram contendas. Se é necessário, ora é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando. Provérbios diz que a palavra branda desvia o furor, para com todos, apto para instruir, para paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem na expectativa de que Deus lhes conceda não só arrependimento, para conhecerem plenamente a verdade e assim serem livres das ciladas do diabo. Então, ser divino requer brandura, como Jesus se mostrou, requer mansidão, como Jesus apregoou, buscai-me porque eu sou manso e humilde de coração, requer sensatez. Um pequeno parênteses a respeito da sensatez. Eu estava, quando meditava, logo em seguida nós vivenciamos a experiência desta manhã, da nossa eleição de oficiais. Em alguns momentos, nós ficamos pensando onde está a nossa sensatez, né? Onde nós falhamos, onde nós tropeçamos, o que é que nós estamos fazendo, porque, na verdade, algumas coisas vão nos levando, né, a um sentimento não tão proveitoso como o corpo de Cristo. E estava comentando na reunião de oração, um pouco antes de iniciarmos o culto, que nós nos alegramos pelo fato de muitos irmãos terem correspondido, terem vindo, mostrado paciência, estado aqui, procurando fazer cumprir a sua responsabilidade, o seu dever de cristão, elegendo irmãos. Mas, ao mesmo tempo, nós ficamos pensando quais as razões que nos impediram de concluir aquilo que era proposto, né? Aquilo que foi proposto. Por que nós não conseguimos? Porque nós tivemos essa dificuldade para concluir, da maneira como se desenvolveu. Então a gente começa a pensar nessa questão do senso adequado, no senso comum, que precisa ser claro, precisa ser esclarecido dentro de nós, e nós precisamos nos colocar na presença de Deus. Senhor, restaura em nós o senso, a sensibilidade, o sentido adequado. Restaura em nós aquilo que é proveitoso para te glorificar, que honra, que abençoa, que traz paz, que traz alegria, que traz gozo ao coração de todos, ou pelo menos dos teus servos, que não exige, que não sufoca. Então, são coisas que o texto está nos requerendo. O servo de Deus, além da mansidão, além da brandura, ele deve buscar sensatez, sensibilidade, entendimento do que é ideal para o corpo, para a comunidade e para uma vida que glorifique e dignifique a Deus. São caminhos que nós devemos trilhar juntos. E isto só acontece quando, na verdade, irmãos, aquilo que, sem sombra de dúvida, Paulo está nos orientando aqui, evita as contendas, mas trilha um caminho adequado, onde vocês conversem, onde vocês dialoguem, onde vocês contribuam, onde vocês falem, onde vocês se manifestem, onde vocês se apresentem. E aí, esta sensatez vai acontecer a partir do Espírito de Deus que abençoa esse instante. Onde não há omissões, onde há desejo de ver realmente
a igreja de Deus crescer dentro de nós e a partir de nós, nos envolvendo de tal maneira. Este conselho, portanto, nos é dado pelo servo de Deus. Não há como conseguir a aprovação divina sem os cuidados recomendados por ele nesse trecho escrito a Timóteo. Nesse trecho que cabe adequadamente para todos nós, para o servo de Deus em todo o tempo. Vivemos tempos de muita insensatez nas próprias igrejas. Tal é assim que, embora, por exemplo, tenhamos um quadro, conforme começamos falando, de crescimento do povo evangélico, mas de pouco impacto no coração do brasileiro. Que nós possamos, então, buscar o altar de Deus com fervor. Buscar o altar de Deus com temor e com tremor e com temor. Por fim, o apóstolo termina o seu escrito a Timóteo dizendo o seguinte: o Senhor seja com teu espírito, Timóteo, e a graça seja com vocês. O Senhor seja com teu espírito. Vamos pedir nesta noite o Espírito de Deus mais e mais em nós, com o nosso espírito, e que recebamos com alegria a sua graça entre nós, para nos assentarmos à sua mesa. Deus nos abençoe assim. Amém, irmãos.